Imagine um cenário de maldade e depravação, onde humanos buscam ter relações com anjos e filhas engravidam do próprio pai. Hoje, exploraremos a história de Ló, um homem cujas escolhas o colocaram no epicentro de eventos extraordinários. Prepare-se para testemunhar o julgamento e a fúria de Deus que culminará na destruição de uma civilização. Por isso, já peço o seu like, inscrição no canal e que fique conosco até o final dessa história. Os primeiros relatos de Ló na Bíblia estão registrados no livro de Gênesis, começando no capítulo 11. A história de Ló, uma figura bíblica complexa, começa com a incerteza sobre a origem e o significado de seu nome. Alguns estudiosos propõem que ele possa representar a ideia de um véu que cobre, indicando assim uma referência à importância de se aparentar bem diante dos outros. Segundo a Bíblia, após a morte de seu pai, Ló deixou Ur dos Caldeus e viajou para Harã, acompanhado por seu avô Terá, seu tio Abraão e Sarai. Quando Abraão partiu de Harã, após a morte de Terá, Ló seguiu-o até Canaã. Durante um período de grande fome em Canaã, Ló e Abraão desceram ao Egito e se instalaram por lá. No entanto, após serem enganados, o faraó do Egito expulsou Abraão e Sarai, fazendo com que Ló retornasse com eles a Canaã. Nesse período, tanto Abraão quanto Ló prosperaram significativamente. Seus rebanhos cresceram a tal ponto que a região não podia mais acomodar ambos, levando a disputas entre seus pastores. O contraste entre Abraão e Ló, na narrativa bíblica, é evidenciado principalmente pelas escolhas fundamentais que ambos fazem diante das oportunidades e desafios apresentados em suas jornadas. Abraão é caracterizado por sua obediência e confiança nas promessas de Deus, o que se reflete na maneira como ele conduz sua vida. Sua fé direciona suas escolhas e ele se torna um exemplo notável de um indivíduo que coloca a vontade divina acima de seus próprios interesses terrenos. Vale lembrar do episódio dos 3 misteriosos visitantes em Mamré. Certo dia, Abraão está sentado à entrada de sua tenda, sob a sombra dos carvalhos de Mamré, quando de repente percebe a presença de 3 homens de pé diante dele. A intensidade do relato sugere que esses visitantes têm uma natureza extraordinária, pois Abraão rapidamente se prostra em reverência diante deles. Nesse momento, ele demonstra uma hospitalidade notável, convidando-os para permanecerem e descansar enquanto lhes oferece água para lavar os pés e alimento para restaurar suas forças. É durante esse encontro que Abraão e Sará recebem uma notícia surpreendente e transformadora. Um dos visitantes revela que naquele mesmo período do próximo ano, Sará, embora já idosa, teria um filho. Essa promessa divina se alinha com a anterior, na qual Deus havia assegurado a Abraão uma descendência numerosa, comparável às estrelas do céu. A história da visita em Mamre não apenas destaca a hospitalidade exemplar de Abraão, mas também revela a natureza íntima e pessoal do relacionamento entre Deus e seu servo fiel. Por outro lado, Ló parecia ser influenciado cada vez mais pelas tentações do mundo material e seduzido pelas oportunidades aparentemente prósperas. Por esses motivos, Abraão e Ló decidiram se separar. Na ocasião da separação, Abraão generosamente permitiu que Ló escolhesse primeiro a terra que ocuparia. A decisão de Abraão de separar-se de Ló, buscando preservar a harmonia e evitar conflitos, destaca a maturidade espiritual desse patriarca, que valoriza a paz e a comunhão com Deus, acima de disputas materiais. Ló optou pelas planícies verdejantes do Jordão, em direção ao Mar Morto, perto de Sodoma. Ele é atraído pela beleza e fertilidade da região, deixando-se influenciar por considerações puramente materiais. Essa
decisão, embora compreensível do ponto de vista humano, destaca a vulnerabilidade de Ló às seduções do mundo, em contraste com a firmeza espiritual de Abraão. Após a separação, Ló se estabeleceu em Sodoma, onde rapidamente se envolveu com os assuntos locais e parece ter alcançado uma posição social proeminente. Contudo, a Bíblia descreve os habitantes de Sodoma como extremamente perversos, uma situação que angustiava profundamente Ló. O apóstolo Pedro, no Novo Testamento, descreve como Ló se afligia diariamente com a maldade que presenciava na cidade. Enquanto Ló estava em Sodoma, ocorreu uma batalha na qual reis da Mesopotâmia derrotaram as cidades de Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Zoar. Nesse conflito, todos os bens de Sodoma foram saqueados e muitos habitantes, incluindo Ló, foram capturados. Informado do ocorrido, Abraão organizou uma força de resgate que, em uma batalha noturna, derrotou o exército inimigo e recuperou os bens de Ló e sua família. Foi nesse episódio que Abraão conheceu Melquisedeque. Apesar da guerra envolvendo Sodoma, Ló não deixou a cidade, e sua história continua a ser contada na Bíblia. A narrativa continua com a visita de anjos a Sodoma. A cidade continuava envolta em caos e perversão. A presença divina na cidade corrupta destaca a preocupação de Deus com a maldade humana. Esta situação ressoa com a mensagem de Jeremias 23:24, que enfatiza que Deus está atento ao clamor resultante da injustiça. A intervenção divina nos assuntos humanos é um reflexo do compromisso de Deus com a retidão e sua disposição de agir diante da maldade. O Senhor declara sua intenção de averiguar os pecados de Sodoma, revelando assim sua justiça e sua rejeição à iniquidade. No entanto, diante de tamanha decepção, Deus decide destruir a cidade. A narrativa bíblica destaca a depravação dos habitantes de Sodoma, especialmente evidente na maneira como receberam os anjos do Senhor. Os homens de Sodoma, em sua conduta pecaminosa, desejavam ter relações sexuais com os anjos, um comportamento que foi um dos principais motivos para a destruição da cidade. Durante este tumulto, Ló tentou acalmar a situação de maneira controversa, oferecendo suas filhas aos homens da cidade, uma atitude que reflete sua fraqueza e os efeitos nocivos da cidade sobre ele. Nesse momento, a Bíblia se aprofunda na corajosa intercessão de Abraão diante do Senhor, revelando uma busca genuína por compreensão e justiça divina. Abraão, ciente da iminente destruição de Sodoma, ousa questionar Deus sobre a possibilidade de poupar os justos junto com os ímpios. Esse diálogo audacioso ressoa com a exortação de Tiago capítulo 5, versículo 16, que destaca que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A narrativa prossegue com a negociação corajosa entre Abraão e Deus, na qual Abraão ousa questionar a possibilidade de poupar a cidade por causa dos justos. O Salmo 86:15 reflete esse contexto proclamando: "Mas tu, Senhor, és um Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, cheio de amor e de fidelidade." Essa reflexão ressalta a disposição de Deus em ouvir as súplicas de seus servos e sua prontidão para agir com compaixão diante da intercessão fervorosa. A história revela não apenas a compaixão de Deus, mas também a importância da persistência na busca por justiça e misericórdia. Quando Deus decidiu destruir as cidades da planície, incluindo Sodoma e Gomorra, a Bíblia relata um evento marcante. Antes da destruição de Sodoma, Ló e sua família foram resgatados por 2 anjos enviados pelo Senhor. Esta libertação ocorreu graças à misericórdia divina e ao compromisso de Deus com a aliança estabelecida com Abraão.
Diante da insistência dos habitantes de Sodoma em capturar os anjos, estes, por fim, afligiram os homens com cegueira. Os anjos então ordenaram que Ló retirasse toda a sua família da cidade condenada. Ló hesitou em deixar Sodoma, sendo necessário que os anjos o conduzissem à força para fora da cidade. Durante a fuga, a família foi advertida para não olhar para trás. No entanto, a esposa de Ló desobedeceu essa ordem e foi transformada em uma coluna de sal. A formação da esposa de Ló em uma coluna de sal é uma representação dramática das consequências quando desconsideramos as orientações de Deus. Ló, embora poupado da destruição iminente, não está isento das consequências morais de suas escolhas. Sua decisão de habitar próximo a Sodoma expôs sua família a um ambiente corrosivo, e a história revela a luta de Ló para manter sua integridade moral em meio à corrupção circundante. Essa luta de Ló ressoa com desafios contemporâneos enfrentados por cristãos que muitas vezes se encontram em sociedades permeadas por valores opostos aos ensinamentos bíblicos. Após deixar Sodoma, Ló e suas duas filhas foram para uma pequena cidade. Com medo de continuar lá, temendo pela própria vida, eles se refugiaram em uma caverna em uma região montanhosa, demonstrando uma hesitação em confiar plenamente no plano de Deus. Essa atitude contrasta com a confiança inabalável que Abraão demonstrou durante sua jornada, mesmo diante das incertezas e desafios. A decisão de Ló de se refugiar em uma caverna simboliza, de certa forma, a tendência humana de buscar isolamento quando confrontado com as adversidades. A caverna pode representar não apenas um abrigo físico, mas também um estado de reclusão emocional e espiritual. Isso levanta a questão de como as experiências traumáticas podem impactar a capacidade de uma pessoa de se envolver plenamente na vida e nas relações. Foi nesse local que ocorreu um evento terrível. Temendo pela sua segurança, as filhas de Ló preocuparam-se em preservar a descendência da família. Sentindo-se isoladas e sem a perspectiva de encontrar maridos, elaboraram um plano. Num certo momento, as filhas de Ló embriagaram seu pai e, numa atitude motivada pela falta de compreensão das normas morais e da ética, cada uma delas deitou-se com Ló em noites sucessivas, buscando assim gerar descendência. Dessa união incestuosa nasceram Moabe e Ben-Ami, que deram origem às nações dos Moabitas e dos Amonitas, respectivamente, os quais causaram diversos problemas aos israelitas ao longo da história bíblica. A narrativa sobre Ló na Bíblia prossegue destacando a complexa e controversa relação dele com suas filhas após os eventos em Sodoma. Entretanto, após esse ponto, a história de Ló permanece sem mais detalhes. Não se sabe ao certo se ele conseguiu reconstruir sua vida ou se terminou seus dias na caverna, nas montanhas, onde ocorreram os eventos com suas filhas. É importante ressaltar que o apóstolo Pedro menciona Ló em sua segunda epístola, especificamente no capítulo 2, versículos 7 e 8. Essa passagem é mais uma referência ao episódio da destruição de Sodoma e Gomorra. No Novo Testamento, Jesus menciona Ló no Evangelho de Lucas em um contexto apocalíptico, relembrando a destruição de Sodoma e Gomorra e a salvação de Ló. Este relato serve como um lembrete para os tempos do fim, enfatizando a importância da prontidão e obediência a Deus. O relato bíblico nos mostra que Ló foi um homem que teve a chance de aprender com Abraão, conhecido como o pai da fé. Contudo, ao contrário de seu tio Abraão, Ló não se guiou pela fé, mas sim por suas próprias percepções e desejos. Essa abordagem pessoal trouxe muitas aflições e deixou cicatrizes profundas em sua família.
A história de Ló serve como um exemplo das consequências de escolhas guiadas mais por visões pessoais do que pela fé e orientação divina. A história de Sodoma e Gomorra destaca a importância de fazer escolhas éticas, mesmo quando enfrentamos pressões culturais contrárias. Paulo, em sua carta aos Romanos, exorta os crentes a não se conformarem com os padrões deste mundo, mas a serem transformados pela renovação da mente. Romanos 12, 2. Essa passagem demonstra a necessidade de os cristãos contemporâneos permanecerem firmes em sua fé e valores morais, independentemente das influências externas. Espero que a história de Ló possa nos inspirar. Deixe nos comentários a sua opinião. Não se esqueça de se inscrever no canal e clicar em algum dos 2 vídeos que irão aparecer na tela para continuar nos assistindo. Abraços e fique com Deus.